tá? Uma tendência grande aí de utilização, já vem há alguns anos, mas de algum tempo para cá tem ganhado bastante força, visto a necessidade de se processar um grande volume de dados aí, para situações cada vez mais complexas, né? Então, é um assunto dentro de arquitetura de computadores e traz aí uma utilização, né, uma forma de se utilizar componentes computacionais, né, GPU, CPU, memória, que ela sai um pouco daquele tradicionalzão do uso para o computador pessoal. Então, tinha alguns exercícios, tá, para serem resolvidos, coisa bem simples, relacionados aí aos artigos, né. Então, a primeiro lá é o endereço de e-mail, já a segunda pergunta, está chegando bastante gente aqui, beleza. Muito bem, boa tarde a todos que chegaram aí, tá? Vou fazer primeiro a resolução dos exercícios, depois a gente já entra nas aulas. Então, para início aí, né, a primeira pergunta lá, né, segundo Jeff Nichols, qual é um dos principais desafios dos supercomputadores hoje? A redução de tamanho físico para liberar mais espaço, utilização de sistema de refrigeração com nitrogênio, o consumo de energia dos supercomputadores, ou o uso de componentes de hardware feitos de matéria-prima inovadora, ou outro. De certa forma, tirando esse de nitrogênio aqui, que eu dei uma viajadinha na maionese, tá? Os outros se enquadram, mas o correto da resposta seria essa, o consumo de energia dos supercomputadores. Supercomputadores sempre foram famosos, né, por consumir muita energia, por exigir uma infraestrutura de energia, de posterior refrigeração, tudo mais que exigia-se muito, né? Então, os trabalhos em cima de supercomputadores vieram muito da ideia, estão muito trabalhando na ideia de se reduzir o consumo de energia que essas máquinas têm. E, consequentemente, reduzindo o consumo de energia, ela reduz uma série de outros custos operacionais que essas máquinas têm. Além de, claro, poder melhorar a capacidade de processamento dela, já que essa redução do consumo de energia acaba sendo feito por algumas técnicas, como é o uso das GPUs, que os artigos estão explicando, tá? Aí outra questão cite 300 de utilização de supercomputadores. Na verdade, supercomputadores hoje estão sendo muito utilizados em diversos tipos de simulação. Então, não é comum ver simulações na área de saúde, clima, biodiversidade, cálculos matemáticos de alta complexidade, enfim, há várias formas, né, de se utilizar. Lá nos artigos, tem o artigo, se eu não me engano, o número 3, tá, que ele fala aqui de algumas formas, né, de mudar ciência de materiais, combustão, energia nuclear, mudança climática. Esse, inclusive, eu já trabalhei com algumas equipes aí, não cheguei a usar o supercomputador, mas pensando em algumas situações que eles podem ser utilizados, tá? Se te explica a fase da operação da GPU. Eu não sei se vocês pegaram a ideia do artigo, né, que o principal era novas técnicas, né, porque, vamos dizer assim, os supercomputadores, o cerne deles é a utilização de muito recurso computacional. Então, muitos processadores, muitos CPU, tal, tal, tal. Então, a construção dos supercomputadores, eles têm levado a uma utilização da GPU para auxiliar no poder de processamento, para auxiliar na exploração do paralelismo que esses computadores têm. Até porque, vamos dizer assim, o que se entende de paralelismo? Né? O paralelismo hoje ele só ocorre no computador se você tiver condições, ou seja, recursos, para ter vários núcleos de processamento, tá? Vários processadores, vamos dizer assim. Senão, não ocorre o paralelismo, que ocorre a concorrência. Então, o que acontece? A ideia de explorar, de usar a GPU, é que as GPU podem, né, vamos dizer assim, já respondendo as duas perguntas na história, né, vamos dizer, já respondendo a pergunta do sítio explica as fases, e já respondendo essa pergunta aqui do porquê do uso. Por que do uso, né, da GPU? As perguntas que vão ficando invertidas. Por que do uso da GPU, no caso? Porque a GPU, ela tem um melhor desempenho, tá, para alguns tipos de processamento, principalmente processamentos mais complexos, tá, que isso acaba melhorando o desempenho dos computadores.
Então, a gente tem ali, por exemplo, o computador que eu coloquei um artigo para vocês, que é o Titan. O Titan, tive a oportunidade de conhecer uma equipe que trabalhou com ele e tal, trabalha ainda. E como que eles fizeram, né? Por exemplo, o Titan. O Titan ele tem quase 250 mil, 300 mil CPUs. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o processamento de, digamos, simples. O que é o processamento simples? Contas, execuções aritméticas básicas, comparações, e colocaram para ser feitas na CPU. Porque a CPU, ela dá conta, digamos, sem maiores dificuldades, sem problema algum, desse tipo de conta. Já operações mais complexas, não deixa de ser também utilizando imagem, simulações, situações que exigiriam muito mais de um computador, eles passaram a fazer na GPU. Por quê? Jogando isso para a GPU, a GPU consegue entregar uma melhor capacidade de processamento para essas atividades mais complexas e deixa na CPU uma estrutura muito mais simples de execução. Então, aquela questão de consumo de energia já é resolvido pela questão do uso das GPUs, que a GPU, ela, vamos dizer assim, produz, né, ela exige muito menos energia do que uma CPU. Então, acaba aí por, como é que se diria, ter um melhor desempenho em relação a isso, além do fato da GPU já poder fazer alguns processamentos mais complexos, né, até questão da parte visual e tudo mais, não só visual, mas outros processos mais complexos, simulações, calcular, fazer grandes cálculos, ou, enfim, situações que realmente exigem mais essa parte nuclear, mudança climática e etc e tal, e a CPU ficar aí com a execução de trabalhos mais simplificados, tá? Então, por isso que eles utilizam a GPU. Então, quando eles perguntam da fase da GPU, né, a fase da GPU está aqui no artigo número 1, tá, onde ele explica lá sobre a GPU, que ele tem essas fases aqui da GPU, né? Então, a resposta dessa questão aqui, ó, quais as fases da operação da GPU, a gente está falando aqui de pré-processamento, movimentação de dados para a GPU, o processamento da GPU, o e o pós-processamento. Isso aqui são as etapas feitas por uma GPU, tá, para poder processar. Como a GPU, tecnicamente, ela é, digamos, um componente a mais, né, exige a necessidade de você pegar os dados da memória e trazer para dentro da memória da GPU, né, colocar no host, pegar a memória que está no host, né, no computador, e trazer ela, então, para dentro da GPU. Explica o porquê da GPU em supercomputadores, né? Esse artigo também explica bem a respeito disso aí, mas aquilo que eu comentei com vocês, da melhoria do poder de processamento, usar os recursos que a GPU tem, para então, vamos dizer assim, melhorar a capacidade de explorar o paralelismo em relação a eles, ok? Aqui explica a diferença entre um supercomputador com GPU ou que eles chamam de PSC-GPU, é um Personal Supercomputer com GPU, né? Qual que é a diferença entre eles? Um supercomputador com GPU é o que a gente estava comentando daquela máquina grande, que usa muito espaço, com centenas e milhares de núcleos, vamos dizer assim, que existe aquela estrutura física gigantesca e que usa a GPU para ajudar na exploração do paralelismo. Quando a gente fala do Personal Supercomputer, GPU, na verdade são unidades, né, de supercomputadores, como fala aqui uma definição, né, PSE, que é um sistema, né, composto por unidades de computadores pessoais, desktop, padrão, tá, que juntos eles conseguem fazer um cluster, né, juntos eles conseguem fazer um cluster, que esse cluster entrega o mesmo poder de processamento de um supercomputador, mas a um custo inferior. Então, basicamente, se utiliza de computadores pessoais, tá, com arquitetura, organização de computadores pessoais, visto que a arquitetura, a organização de GPUs um pouquinho é diferente, usa-se a arquitetura e organização de computadores pessoais para juntar eles como clusters, e que eles possam desenvolver entregar os mesmos serviços, os mesmos recursos, que no caso um supercomputador. E por isso eles poderiam ser mais baratos. Aí embaixo aqui, qual a quantidade de núcleos, né, de CPU do Titan. O Titan está com 299.008 núcleos de CPU, que não é muito pouca coisa, ainda assim tem mais um grande número de GPUs.
A outra pergunta, né? A capacidade de processamento do super... Oi? Quem gritou? Fui a Mariana. Deixa eu Mariana. perguntar. Eu dei uma olhada, eu não entendi muito bem o que é o cluster. É um conjunto de supercomputadores, é isso? Um cluster, ele é um conjunto de computadores, na verdade, não necessariamente supercomputadores. Ele pode ser um conjunto de computadores pessoais, tá? E esses computadores, eles compartilham poder de processamento. Então, você Ok. poderia juntar vários computadores pessoais, né, com, vamos dizer assim, com sua organização, com a arquitetura de processamento, processadores, memória e tal. E então, você distribui o processamento de determinada tarefa entre esses computadores. Então, eles trabalham em conjunto, né, para se tornar o cluster. Cluster é a união, né? Então, eles trabalham em conjunto para processar algum tipo de tarefa. É claro que para eles funcionarem como cluster, precisa aí de uma, que a gente fala de uma interface, um interfaceamento que faça essa distribuição de processamento, esse controle de carga, lidar com o caso um computador deixe de responder, distribuir a carga para outros, e por aí vai. Então, isso é um cluster de, vamos dizer assim, computadores pessoais. Certo? Entendi. Obrigada, professor. Por nada. Inclusive, é uma situação assim até curiosa, né? Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso aí, que você poderia cadastrar o seu computador para ser parte de um cluster da NASA. Tá? Tem um local lá, eu tenho até que procurar depois. Tem alguns alunos aqui da universidade que andaram mexendo com isso, brincando isso aí. Você se cadastra, diz um horário lá que seu computador estaria disponível, então você passa a processar alguma coisa para eles, tá? Naquele determinado horário você está disponibilizando algum tipo de recurso para usando o seu computador pessoal. Ok? Aí tem outra pergunta, né? Pessoal, quem tiver pergunta, fica à vontade para mandar no chat ou atravessar aí a minha conversa, tá? Não preciso ficar esperando eu questionar ou nada do tipo, não. A outra pergunta está falando da capacidade de processamento de um supercomputador medida em flops, tá? Então já não, eles já usam uma medida chamada petaflops, teraflops, octaflops, aí vai. O que significa essa medida? Flops é uma medida que indica a quantidade de cálculos em pontos flutuantes que podem ser realizados. Tá? Fluent Post Processing System, uma coisa assim. Então, é uma medida que indica quantas operações, usando ponto flutuante. Ponto flutuante é uma forma de apresentação de dados que a gente vai estar estudando possivelmente na próxima segunda-feira, tá? Que o computador consegue processar. Não são todos os computadores que conseguem ter esse poder de processar grandes volumes de ponto flutuante. Então, ele é uma medida que indica quantas operações em ponto flutuante podem ser feitas por um computador no intervalo de tempo. Tá? A outra pergunta: quais desafios dos desenvolvedores para a produção de aplicações para supercomputadores? Como eu falei há um tempinho atrás, supercomputadores eles têm uma arquitetura e uma organização um pouquinho diferente. Tá? Então, uma delas é o programador saber lidar, saber usar da melhor maneira possível o poder de paralelismo. Tá? Esse eu já incluo como um dos desafios do programador, que muda um pouco o seu jeito de programar. A gente programa muito baseado na ideia do computador pessoal, né, no máximo dentro da ideia ali de um supercomputador. Isso é muito mais comum da gente trabalhar do que empregos dentro de programação para supercomputadores. Mas que essa programação envolve explorar todos os recursos de paralelismo, tá? Essas centenas e milhares de GPUs, CPUs que tem, para que então possa entregar para os usuários, né, para quem está utilizando um melhor poder de processamento. Acho que essa é uma questão, tá, deles, e a outra é muito mais questão de armazenamento e complexidade do desenvolvimento das ferramentas, uma vez que a exigência de funções para o supercomputador realizar, ela é cada vez mais complexa, ok? O que é o CUDA, né? CUDA é um ambiente, vamos dizer assim, disponibilizado pela NVIDIA, usado justamente para os programadores possam aproveitar, desenvolver aplicações, aproveitando da melhor forma possível o paralelismo, certo? O poder de paralelismo dos supercomputadores. Acho que essa execução, sabe, essa ideia de usar esse poder de paralelo, ele é o X da questão ali
dentro de supercomputadores, tá? Aí a última questão, tá? O artigo 2 cita duas tendências futuras para a supercomputação: o uso em larga escala de sistemas baseados em GPU e a construção de sistemas com capacidade de processamento na faixa de 20 petaflops. Essas tendências se consumaram? Justifica. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque esses artigos que eu coloquei para vocês, eles não são tão novos, tá? Eles é um artigo já aí, acho que um é de 2001, outro 2007, eu não me lembro bem, tem que olhar ali. Mas não são artigos, digamos assim, dos últimos 2, 3 anos, vamos assim dizer. Então, algumas coisas que estavam citadas ali, eles eram vistos como tendências. Para vocês, essas tendências, avaliando os artigos, essas tendências ocorreram? Hoje a gente tem computação baseada em GPU e trabalhando na faixa de 20 petaflops? Se quiserem, põe no chat aí, não sabe? Vocês acham que essas tendências ocorreram? A Mariana já respondeu que sim, vamos, então tá aí, né? Beleza, total. De fato, essas tendências já ocorreram sim, tá? Isso já é uma realidade. A gente já tem computadores que trabalham baseado em GPU, isso já está até evoluindo em relação a isso. E a gente tem a questão dos petaflops, tá? Que só o Titan lá já é um computador que trabalha com cerca de 20 petaflops, ok, de processamento. E a gente tem um computador aí até mais fortes que isso. Na China, se eu não me engano, tem um de 56 petaflops, tá? É poder de processamento a dar com pau, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essas questões que queira discutir? Não? Eu faço a pergunta, eu conto 7 segundos, tá? Não respondeu, venha. Então, tá apresentado, tá feita a correção. Eu vou parar a gravação desse vídeo, tá? Estou interrompendo agora.